muito especial. Queridos, eu tenho algo para compartilhar com você aqui, e eu quero usar como base o texto que está em Marcos capítulo 3. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo aqui. Tá, Marcos capítulo 3, eu quero ler do versículo 13 até o versículo 15. Marcos 3, de 13 a 15. Eu quero que você me acompanhe aí. Ok? Me acompanhe aí a partir do versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém? Queridos, eu quero usar esse texto aqui como base para compartilhar algo com você, que eu estava refletindo, meditando hoje no material que muito bom que a gente tem, e eu quero compartilhar uma palavra com você, que eu creio que ela vai nos abençoar nesta noite. O tema dela é o método usado por Jesus. O método usado por Jesus. Então, isso aqui nos mostra, por que eu estou trazendo essa palavra, e eu quero iniciar aqui com uma coisa muito interessante aqui. Antes de tudo de falar, por que eu estou trazendo esta palavra aqui, que fala desse, o método que Jesus usou para fazer o que ele fez e alcançar tudo o que ele alcançou. Por que eu estou trazendo? Porque Deus, ele tem nos dado o privilégio de trabalharmos com uma visão, com um modelo que nasceu no coração de Deus. O MDA, ele não é o modelo, porque nós respeitamos muito os modelos que Deus tem dado para muitos outros ministérios, mas o MDA é um modelo que veio para a gente como uma luva, para suprir de fato aquilo que era uma grande necessidade nossa, e faz com que a gente trabalhe, e na medida que a gente trabalha com qualidade, com afinco, a gente consegue obter os resultados que a gente almeja, que a gente busca. Então, queridos, esse método usado por Jesus, ele se aplica muito bem para a gente que trabalha com esse modelo MDA. E você vai perceber em algumas coisas aqui que eu vou estar compartilhando aqui, baseado no método que Jesus usou para fazer tudo o que ele fez e alcançar tudo o que de fato ele alcançou. Quando Lucas está falando sobre a mesma coisa, que é sobre o chamado dos discípulos, a quem Jesus depois chamou de apóstolos, se você for olhar no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas fala algumas coisas um pouquinho diferentes aqui do que Marcos fala. Marcos diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Já Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 e 13, Lucas diz assim, que Jesus naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. E pela manhã ele desceu do monte, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12. Então ele fala de alguns detalhes que Marcos já não fala. Porém Marcos fala de alguns outros detalhes que Lucas já não fala. Então eles se complementam. E eu quero aqui destacar aqui algumas coisas aqui. Mas queridos, acima de qualquer outra coisa que eu vou falar do método usado por Jesus, tome como princípio, como uma base essencial para nós sermos bem-sucedidos naquilo que nós estamos fazendo para Jesus, o que Jesus fez. Alguém lá, quando eu estava no seminário, alguém disse assim que eu guardei aquilo, e isso a gente fez quando veio para cá. O que ele disse? Quando você for começar o seu ministério, comece o seu ministério assim como Jesus começou. Como foi que Jesus começou o seu ministério? Orando e jejuando. E eu guardei aquilo comigo, eu guardei, porque aquilo fez muito sentido para a minha vida. E eu me lembro que quando nós chegamos para cá, nós separamos um tempo de jejum, sabe, de oração, de intercessão, separamos um tempo, a gente ainda estava naquela casa ali no Residencial Pinheiros, onde era residência e igreja, e nós separamos um tempo para isso. E uma coisa que a Bíblia, principalmente o Evangelho de Lucas,
ele ressalta e dá um destaque muito grande para a vida de oração que Jesus viveu. Então considere que acima de qual o método que pode ser usado, existe uma vida, uma prática que nós não podemos negligenciar, que é a prática, que é a vida de oração. E Jesus, ele precisava tomar uma decisão tão importante, que era escolher 12 homens que estariam andando com ele, para quem ele estaria derramando a vida deles sobre eles, estaria derramando todo o ensino, transferindo aquela responsabilidade para que eles dessem sequência. Para que Jesus tomasse aquela decisão, ele passou uma noite inteira orando. Quando ele desce do monte, ele já desce com a resposta. Ele já sabe o que ele tinha que fazer, mas ele dedicou um tempo especial para isso, ok? Então pegue isso aqui comigo. O método usado por Jesus em seu ministério terreno é maravilhoso para todos os líderes de célula que desejam ser bem-sucedidos, ok? O método usado por ele é maravilhoso e ele serve para todo líder de célula que quer ser bem-sucedido naquilo que está fazendo para o Senhor, ok? Então eu quero usar aqui o método de Jesus, pelo menos pegando 4 verbos aqui, e eu quero trabalhar em cima disso aqui com você. Ok? Primeiro destaquei já a questão da importância da oração. Mas no método que Jesus usou, primeira coisa que eu destaco aqui depois da oração, é o fazer. Jesus, ele fez tudo aqui na terra. Preste atenção, Jesus, o que ele fez aqui na terra, foi pelo menos assim, por 2 razões muito importantes. O fazer dele, tudo o que ele fez foi pelo menos por 2 razões muito importantes. Primeira, ele veio fazer a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, ele está fazendo tudo o que ele veio, porque ele deixou muito claro: olha, eu não vim de vontade própria. É interessante que tem uma versão que diz, Jesus disse: eu não vim de moto própria, eu não vim de vontade própria, foi o meu Pai que me enviou. E eu vim aqui para fazer a vontade de meu Pai. Então entenda isso, tudo que Jesus fez aqui na terra, em primeiro lugar, foi porque ele escolheu vir para viver e fazer a vontade de Deus. A primeira razão que ele fez tudo o que ele fez é porque ele estava debaixo de um comando, debaixo de uma direção de Deus para a vida dele. Mas a segunda razão porque ele fez tudo o que ele fez, é porque ele queria dar o exemplo para os seus discípulos. Mais ou menos assim: venham comigo, eu estou fazendo, vejam como eu faço, e vejam o que eu faço. É interessante que no texto aqui de Marcos, Marcos diz que ele escolheu os que ele quis. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que foi para quê? Para estarem com ele. O que a gente vai fazer? Nada. Só quero que vocês estejam comigo. Entende? Pode olhar o texto de Marcos. Marcos diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Não era para fazer nada a princípio, era só para estar com ele. Era só para desfrutar da companhia dele, da presença dele, e de tudo aquilo que ele tinha para transferir, para transmitir para os seus discípulos. Porque hoje em dia a gente corre logo: o que é para eu fazer, o que é para eu fazer? Não é para fazer nada. Puxa, mas eu queria fazer alguma coisa. Jesus chamou eles em primeiro lugar, não era para fazer, era a hora dele fazer. Sou eu quem vou fazer, e vocês estão vindo atrás de mim. E Jesus está lá pregando, eles estão vendo e ouvindo. Jesus está expulsando demônios, eles estão vendo e ouvindo. Jesus está curando enfermos, eles estão vendo e ouvindo. Jesus está ressuscitando os mortos, eles estão vendo e ouvindo. Entende? Então Jesus, tudo aquilo que ele fez, era debaixo de uma direção. Ele estava fazendo a vontade do Pai, mas ele estava fazendo para que ele pudesse ser exemplo para aqueles que estavam lhe seguindo. Então, em primeiro lugar, queridos, aqui
Isto aqui é o método que Jesus usou. Ele usou esse método aqui para que ele pudesse ser bem sucedido em tudo que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio para fazer a vontade do Pai, mas ele veio fazer tudo o que fez para que ele pudesse dar exemplo. Porque depois os discípulos não iriam ter desculpa. Mas como é que eu vou fazer isso aqui? Façam do jeito que vocês me viram fazer. Façam o que eu fiz. Não vão tentar reinventar a roda. Não vão tentar fazer coisas que vocês nunca viram. Não, façam o que vocês me viram fazer. Ensinem o que vocês me viram ensinar. Pratiquem o que vocês me viram praticar. Entende? Então, em primeiro lugar, o método que ele usou para a coisa funcionar e dar certo foi o fazer. Eu faço. Primeiro eu faço. Depois vocês vão fazer, baseado no exemplo que eu vou estar dando. Queridos, nós aprendemos isso lá no Pará, com o nosso líder, o nosso pastor. Ele fazia, ele não dizia, olha, vai lá e faz. Não, ele ia lá e fazia. Ele ia lá e fazia, aí dizia, olha, é desse jeito aqui que eu quero que vocês façam. Ele ensinava na prática, não era teoria. Não era dizendo, olha, senta aqui no banco que eu vou te ensinar tudo como faz, depois você vai lá e pratica. Não, vamos lá que eu vou ensinar para vocês como é que se faz. Então ele ensinava na prática, e é isso aqui que Jesus usou como método. O fazer, eu faço primeiro, eu estou indo na frente. Queridos, nós estamos vivendo em um período que é muito cômodo. Isso não é de hoje, que é muito cômodo ser servido. Você pode pegar um copo com água para mim? Você pode trazer tal coisa para mim? Você pode fazer tal coisa para mim? Ou você faz isso, aquilo, você faz... É muito cômodo isso. Tem um texto na Bíblia que eu chamo de a lei do mau exemplo, que é o sacerdote, que ele vai, lembra a parábola do bom samaritano? O sacerdote vai no caminho, quando ele vê o homem caído, a Bíblia diz que ele passa de largo. Depois está vindo atrás dele um levita. A Bíblia diz que quando ele o vê, ele procede da mesma maneira. Ou seja, ele está seguindo o mau exemplo que o da frente deu. A lei do mau exemplo. E se alguém perguntasse talvez para o levita, rapaz, por que você não ajuntou aquele homem que estava caído lá no chão? Você viu o homem, por que você não ajuntou? O sacerdote que está acima de mim não fez, eu que sou só um levita, tenho que fazer. Então ele pega o mau exemplo do outro para justificar o seu próprio erro. Entende? Mas, agora quando você vê a parábola dos talentos, ali você vê uma lei do bom exemplo. A Bíblia diz que o que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente e foi multiplicar os 5 talentos. Quando você vê no que recebeu 2 talentos, diz, semelhantemente, o que recebeu 2 talentos saiu e foi multiplicar. A lei do bom exemplo. Ele viu que recebeu 5, saiu e multiplicou. Ele viu, ele olhou, eu vou multiplicar também. A lei do bom exemplo. Então Jesus aqui, ele está praticando essa lei. Você está vendo como funciona? Eu uso exemplo, está vendo como funciona? Funciona, irmão. Obrigado. Então, Jesus, ele está usando isso aqui, ele está dando esse bom exemplo para ser seguido. Para ser seguido. Então, ele está aqui na frente e mostrando tudo como é, para que ele sirva de modelo. Então, isso aqui é o primeiro ponto desse método usado por Jesus. Qual o segundo ponto do método que Jesus usou? Em primeiro lugar, ele fez, ele deu o exemplo. Segundo lugar, ele delegou. Ele delegou essa autoridade. Ele confiou missão ou confiou responsabilidade para aqueles que estavam com ele. Então, queridos, para que a gente consiga levantar voluntários, pessoas dispostas, em primeiro lugar, eles vão precisar ver a gente fazendo. Eu posso ouvir um amém seu? Eles vão precisar ver a gente fazendo, porque senão eu vou me igualar a muitos outros. Fulano, faz aquilo lá. Ciclano, faz aquilo outro. Beltrano, faz aquilo outro. Aí diz, rapaz, o fulano só quer mandar, não vejo ele fazer, não vejo ela fazer, só mandando, só mandando. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser modelo. Eu preciso dar o exemplo, eu preciso fazer e mostrar como se faz.
Quando o texto diz, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, muitos estão lendo esse versículo assim: ensina a criança o caminho que deve andar. Olha, o caminho é aquele lá, ó. Mas quando a Bíblia diz ensina no caminho, é diferente. No caminho, entende? Não é o caminho, é no caminho. Há uma diferença muito grande nisso. Então é isso que Jesus está mostrando aqui. Então, em primeiro lugar, é o fazer, para ser modelo. Fazer porque a vontade do Pai é que está em jogo aqui, que está sendo feita. Mas em segundo lugar, qual foi o segredo de Jesus ser tão bem sucedido na obra e naquilo que ele fez? Ele delegava. Jesus, ele delegou tarefas e funções porque, primeiro, ele era consciente que não poderia fazer tudo sozinho. Ele delegou autoridade, delegou funções, porque ele era consciente de que não podia fazer tudo sozinho. Queridos, há um testemunho, estou esquecido qual é o livro. O pastor David Ong-Chu, que hoje já está com Jesus, aquele homem, ele passou 10 anos da vida dele doente. Mas você sabe por quê? Porque ele fazia tudo sozinho. Ele que fazia tudo. E quando alguém chegava, a gente pode ajudar? Não, foi Deus quem me mandou fazer. E parece que o dia que ele apagou, que ele teve que ser internado, ele estava batizando, parece que era centenas ou até parece milhares de pessoas. E estavam querendo ajudar ele, não, pode deixar que eu faça. E naquele dia, ele desmaiou, foi levado para o hospital, passou, parece que foram 10 anos. E foi quando Deus deu a estratégia dos grupos familiares para ele. E levantar pessoas para quem ele estaria delegando funções, delegando responsabilidades. Então, Jesus, ele fez isso em primeiro lugar porque ele era consciente que não podia fazer tudo sozinho. Líder, eu também como líder, eu tenho que ser consciente, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu não consigo. E eu não posso descansar em cima daquela desculpa, mas ninguém quer fazer. Segundo, Jesus, ele delegou autoridade, por quê? Porque ele precisava confiar responsabilidades para aqueles a quem o Pai havia lhe dado. Ele delegou porque ele sabia que ele precisava confiar. Deus me deu, então eu vou confiar, eu vou começar a confiar para aqueles que Deus me deu. Então isso ele está fazendo. Em terceiro lugar, ele delegou responsabilidades, tarefas, funções, autoridade, porque depois de sua partida, alguém precisaria dar sequência na obra. Alguém precisaria dar sequência. Entende? Porque de repente morre, acaba tudo. Então Jesus sabia, olha, eu tenho 3 anos e meio para fazer tudo que o Pai me mandou fazer aqui na terra. Então eu não posso falhar. Eu não posso falhar. E ele trabalha. Então ele está delegando isso aqui. Em primeiro lugar ele está fazendo, está dando exemplo. Agora ele está delegando, porque ele sabe que ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele sabe que o tempo dele é determinado, é um tempo determinado aqui na terra. E que depois disso ele vai, mas a obra não iria parar. A parte dele ele iria concluir, mas outros iriam precisar da sequência naquilo. Outros iriam precisar continuar aquele trabalho. Então ele está delegando por causa disso. Terceiro segredo do método de Jesus: acompanhar. Jesus, ele delegou, mas ele também supervisionou. Ele delegou, mas ele acompanhou. Ele fez com que os seus discípulos fizessem prestação de contas com ele. Ele acompanha. Você pode ver quando são enviados, os 70, eles são enviados, quando eles retornam, eles chegam dando um relatório para Jesus de como foi a missão que ele havia delegado a eles. Eles dizem: mestre, por causa do teu nome os demônios se submetem a nós. E ele começa a falar com muita empolgação os resultados da missão que foi delegada a eles. Então Jesus, primeiro segredo do método dele era fazer, dar o exemplo. Segundo segredo, delegar. Ele está delegando agora essa função para eles, para que eles comecem a fazer. Terceiro, ele agora está acompanhando agora.
supervisionando. E queridos, todos nós temos a necessidade de ser supervisionados. Todos nós. Olha, nós estamos aqui, mas a nossa liderança está lá em Santarém. Mas eles sabem tudo o que acontece aqui. Eles sabem, nós temos discipulado semanalmente com eles. Toda semana nós temos discipulado. E eles sabem, estão acompanhando tudo o que acontece aqui. Eles estão acompanhando tudo. Porque nós necessitamos. Entende? Nós necessitamos, nós somos conscientes disso. Para a gente não é um peso prestar contas com eles. Não é um peso para nós sabermos que eles estão nos supervisionando, estão nos acompanhando. Não é um peso, isso é segurança, isso é privilégio para a gente. Porque quando tem alguém para quem a gente presta conta, isso vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Além do temor que nós temos do Senhor, além da nossa vida cristã, mas isso vai ser um instrumento para que a gente procure sempre caminhar alinhado, de acordo com a vontade de Deus. Agora é tipo assim, eu não tenho para quem prestar conta, não tem ninguém me acompanhando, não tem ninguém me supervisionando. Isso é muito perigoso, porque a pessoa começa a fazer aquilo que dá na cabeça dela, aquilo que ela acha que é certo, aquilo que ela acha que pode, que deve fazer, e porque não tem que prestar contas para ninguém. Isto é muito perigoso. Então Jesus, ele fez para dar o exemplo. Agora os discípulos já estão aprendendo pelo exemplo, estão aprendendo pelo ensino, estão aprendendo por aquilo que eles estão ouvindo, por aquilo que eles estão vendo. Agora é como se Jesus dissesse, agora vocês já podem começar a fazer. Ele está delegando responsabilidade, está delegando funções para eles. Então, querido, se você for ver, a coisa ela funciona da mesma forma dentro do nosso modelo de trabalho. O líder, ele vai precisar ser um exemplo. Pedro, quando está escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, desde o versículo 2, ele começa a falar lá, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, pastoreai de boa vontade, pastoreai porque assim Deus quer, pastoreai como modelo do rebanho. Ele destaca lá como modelo do rebanho. Então, em primeiro lugar, se esforçando para ser o modelo. Deixa eu lhe falar de coisas muito práticas nossas. Líder, eu sou líder. Eu não posso chegar na minha célula e dizer, olha, não esqueça de quarta-feira de levar mantimento para a marcha do amor. Se eu chego lá de mãos vazias, pelo menos eu tenho que dar uma justificativa. Queridos, me perdoe porque eu esqueci de trazer. Ou me perdoe porque agora eu não estava com condições de comprar. Entende? Mas aí senão eu não vou estar sendo modelo. Queridos, olha, vamos chegar a tal hora. E aí eu não chego. Cadê o meu líder? Entende? O modelo está na frente para que os outros sigam, peguem o exemplo. Delegar, começa a entregar da mesma forma as tarefas da reunião da célula. Entende? As tarefas da reunião, as funções de começar a delegar para os membros, porque eu sozinho não consigo fazer tudo. Terceiro, eu começo a acompanhar, ver o fulano que vai orar, né, meu amor, aleluia. Outro que vai dar a palavra de oferta, como é que faz, que vai dar o estudo, ministrar o louvor. Eu começo a acompanhar aquilo que a pessoa está fazendo e ajudar naquilo que está sendo feito. E quarto segredo, queridos, do método de Jesus: primeiro, fazer; segundo, delegar; terceiro, acompanhar; e quarto, liberar. Esse liberar nos fala de quê? É que chega aquele momento, por exemplo, o momento da célula multiplicar, eu vou liberar aquela pessoa para que ela assuma a célula e se torne um novo líder. Está na hora de multiplicar um setor, eu vou liberar para que aquele setor, pelo crescimento dele, uma outra pessoa assuma. É a área, ou uma nova igreja, aleluia, que nós temos muitas igrejas aqui no Maranhão, amém? Entende? Ou uma nova igreja, mas é o liberar. E chegou aquele momento que você vai ver antes de Jesus subir aos céus, ele disse, olha, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, chega o momento que a pessoa vai ser delegada. Chega aquele momento de liberar, delegar, acompanhar e liberar. A pessoa, ela vai ser liberada. É aquele momento, mas faz parte de um método. É dentro de um processo, que começa pelo exemplo que é dado, começa por aquilo que está sendo confiado, acompanhado, supervisionado, e depois há aquela liberação. E Jesus, ele não vai ficar inseguro daquele que vai ficar no seu lugar. Por quê? Porque, entende, ele está usando um método aqui, e ele está certificando de que está funcionando. Eu estou dando exemplo. Pai, em favor deles, eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Ele está dando o exemplo aqui. Ele está sendo esse exemplo. E agora ele está começando a delegar aquilo. Agora vão e façam. Sabe, dá aquele friozinho, vai lá, faz. Ah, misericórdia, eu nunca fiz isso. Não, pelo amor de Deus, manda outro fazer. Não sei para que eu vim hoje da reunião, não era nem para eu ter vindo, Jesus. Entende? Dá aquele frio, daquele gelo, daquele medo. Queridos, eu lhe falo, eu sou um milagre de Deus de estar no púlpito aqui falando. Pra você ter uma ideia, eu fui reprovado de ano escolar, porque eu tinha um professor abençoado, que ele dizia, hoje a prova vai ser expositiva. Explique e justifique com suas próprias palavras. Lá na frente, quando ele dizia aquilo, eu olhava para ele e eu dizia, é zero. Sério, eu já falava, é zero, eu não vou. Não ia por nada lá na frente de uma classe, uma turma pequena. Então eu sou um milagre de Deus estar aqui falando tudo isso que eu falo, pelos cotovelos, gente. Entende? Então, quando chega aquele momento de delegar, dá aquele frio, mas se tem alguém na frente servido de modelo, eu só vou precisar reproduzir, entende? Eu vou precisar fazer o que alguém que está na minha frente já está fazendo. E aí, ele vai ser acompanhado com liberdade. Olha, não, faltou melhorar nisso aqui, ou isso aqui pode fazer dessa forma, ou faz daquele outro jeito, entendeu? É nesse acompanhar que acontece isso. E aí, por último, chegou o momento de você ser liberado. Você vai liberar para assumir sua nova célula, você vai liberado para exercer tal função, para fazer tal coisa. Há esse momento em que isto acontece, queridos. Então, eu estou pegando isso aqui, que eu quero chegar neste versículo aqui, para a gente chegar na parte final aqui. 1 João capítulo 2, olha só. 1 João capítulo 2, versículo 6. Olha o que João, ele nos fala. Aquele que diz que está nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Aquele que diz que está nele, esse deve andar assim como ele andou. Assim também como ele andou. Ou seja, Jesus, ele já veio na frente. Ele já nos ensinou o caminho. Ele nos mostra o método de trabalho que ele usou, a forma como ele trabalhou. E, gente, a prova de que deu tão certo é que o evangelho chegou até nós. Entende? A prova de que deu tão certo é que as boas novas chegaram até nós. Nós somos o resultado do método de trabalho de Jesus, daquilo que ele fez tão bem feito, que os resultados chegaram até nós. E olha aqui, para esses resultados chegarem mais lá na frente, eu e você, nós vamos precisar caminhar, andar assim como ele andou, porque nós podemos podemos alcançar os mesmos resultados que eles alcançaram, que ele alcançou, e até coisas que de fato vão glorificar realmente o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero deixar isso aqui, porque isso aqui me chamou muito a atenção, e a gente de repente pode estar na frente de alguma coisa que Deus nos chamou para fazer, e a gente às vezes fica de mãos atadas. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu começo? Por onde eu vou? Como eu faço? Eu estou lhe mostrando aqui nesta noite o método que Jesus usou
no seu ministério terreno, para que ele pudesse ser bem sucedido e tivesse homens e mulheres que o sucedessem muito bem. Entende? Porque só são mencionados, queridos, só são mencionados os homens que caminharam com Jesus. Pouquinha coisa é mencionada a respeito das mulheres, mas tem um texto, se eu não me engano é Mateus 26, 57, que diz que mulheres que o seguiam desde a Galileia estavam lá para o servir. Mulheres que estavam caminhando com ele desde lá do início, elas permaneciam até na hora da crucificação, elas estavam lá, permaneceram com ele até o fim. Então, quando a gente olha para o método que ele usou e da forma como funcionou, eu quero lhe dizer, para mim, sabe como é baseado, é igualmente como está Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo mundo, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Você sabe o que Jesus está dizendo com isso? Aonde você for, em obediência à minha palavra, vai dar certo. Porque se ele diz, ide em todas as nações e fazei discípulos, então ele está dizendo, nessa nação não vai dar certo. Em todo lugar vai dar certo, por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra dele, amém? E se nós estamos usando esse método, esses princípios que ele usou aqui, eu quero lhe dizer que nós vamos ser líderes muito bem-sucedidos, auxiliares muito bem-sucedidos, anfitriões muito bem-sucedidos, que estarão fazendo algo grande para Deus aqui nesta terra, em nome de Jesus, amém? E eu quero terminar só com uma historinha aqui, para você criar uma expectativa no seu coração de que a coisa ela pode dar certo e só depende de mim e de você. Um certo dono de uma sapataria, uma grande sapataria, ele queria expandir os negócios dele. E tinha uma cidade pequena, um povoado, não tão distante de lá, e ele resolveu chamar 2 funcionários e não mandou juntos, mandou os 2 funcionários para aquele lugar, para fazer uma pesquisa de campo, para saber se a terra era boa para expandir os calçados, para vender para lá. E ele mandou um, e então o primeiro que foi, depois ele voltou, e ele chegou com o dono lá, o dono perguntou, e aí, como é que foi a sua pesquisa lá, como é que a coisa foi? Ele olhou para o dono e disse, senhor, a gente não vai conseguir vender nenhum sapato lá, não vai nem adiantar a gente ir para lá, que a gente não vai conseguir vender nenhum sapato. O dono ficou admirado e perguntou, mas por que a gente não vai vender nenhum sapato lá? Você sabe por quê? Porque lá ninguém calça sapato, anda todo mundo descalço. Aí não vai adiantar andar todo mundo descalço, não vai não. Vai melhor desistir para outro lugar, tá bom. Aí veio o segundo funcionário. Ele chegou com o patrão dele, o patrão perguntou, e aí, como é que foi a sua pesquisa lá? Ele disse, mestre, patrão, a gente vai vender muito sapato naquele lugar. Mas por quê? Porque ninguém tem sapato lá, está todo mundo descalço, então a gente vai vender sapato para todo mundo. Você entende? A gente pode olhar para uma coisa que Deus nos deu para fazer, e a gente pode ter uma visão totalmente distorcida daquilo, e a gente já está garantido que nós não vamos ter êxito. Mas a gente pode ver uma mesma coisa e ter uma visão correta de acordo com a palavra e o propósito do Senhor, e nós seremos bem-sucedidos naquilo que o Senhor nos chamou e nos mandou fazer. Amém, queridos? Então eu vou pedir que fique de pé aí onde você está, por favor. Fique de pé aí onde você está. Repita este versículo comigo, por favor. Repita este versículo comigo. Eu vou contar até 3 para você repetir comigo, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, queridos? Ele andou em completa obediência, ele andou cheio do Espírito Santo, sabe, fazendo a vontade do Pai e reproduzindo, vivendo de fato, sendo esse modelo, delegando autoridade, acompanhando todos aqueles para quem ele havia delegado essa autoridade, e chega um momento em que ele libera eles debaixo da bênção para que eles possam ir e fazer realmente aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Então eu quero fazer uma oração bem breve com você, eu quero que você ore comigo, em nome de Jesus. Eu vou só repetir
esses 4, tem como colocar esses 4 pontos aqui, meu filho? Tem? Não? Foi por vez, está ótimo. Deixa eu só repetir para você: fazer, delegar, acompanhar e liberar. Vamos repetir? Fazer, delegar, acompanhar e liberar, tá? Guarde isso. Fazer é eu ser modelo. Delegar é eu confiar nas pessoas. Acompanhar é eu ajudar as pessoas para que elas não errem. E o liberar é a gente entender, chegou o momento que essa pessoa ela vai começar a fazer algo sozinha. Ela vai começar a fazer algo sozinha, e é aquele momento de liberar com a bênção. Pai, eu quero te louvar por esta noite. Eu quero te louvar por esta palavra. Eu quero te louvar, Jesus, pelo método que o Senhor usou e como deu tão certo. Como deu tão certo. Nós somos resultados de tudo isso. O Evangelho chegou até nós. Senhor, nós hoje estamos com uma visão, com um modelo de trabalho que o Senhor nos deu, que é o MDA. Pai, nós te pedimos, nos ajude a pegar como exemplo a vida de Jesus, o método que Ele usou para que nós possamos praticar dentro daquilo que o Senhor tem nos confiado para fazer. Nós acreditamos, Senhor, que nós podemos sim ser bem-sucedidos naquilo que nós estamos fazendo. E nós pegamos todas as nossas frustrações, tudo aquilo que já fizemos que não deu certo, nós pegamos e nós lançamos isso fora. E nós agora, Senhor, com uma nova perspectiva, Senhor, com um novo ânimo, nós queremos tomar Jesus como nosso modelo, como nosso maior exemplo, pegar esse método que Ele usou e nós queremos praticar para nós sermos bem-sucedidos também para a glória do Teu nome. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre todos nós como líderes. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada anfitrião, Senhor, sobre cada supervisor de setor, cada supervisor de área. Eu quero declarar a vida de cada um debaixo da Sua palavra, debaixo da Sua bênção, meu Deus, para que tudo dê certo, segundo o Teu propósito, segundo aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que assim seja na minha vida, na sua vida e naquilo que o Senhor tem nos confiado para fazer, em nome de Jesus, o Senhor. Amém, Jesus, e amém, amém. Eu quero agora